Olá pessoal, hoje eu quero falar de um assunto que é um assunto assim, que eu levei alguns anos para entender a importância dele, mas hoje eu prezo ao máximo isso. Eu quero falar sobre a estética de código-fonte. Eu vou chamar aqui de estética, mas a gente poderia chamar de vários outros nomes. A legibilidade, uma boa escrita, os padrões, tem várias formas aí, mas eu vou falar estética para ser uma coisa mais ampla, referindo ali a uma beleza do meu código escrito, né? Que é importante eu deixar o meu código-fonte agradável de ser lido por qualquer pessoa. Eu tenho que fazer ele de uma maneira que eu consiga transmitir a ideia pelas palavras que eu usei ali, pela forma como eu escrevi. Eu preciso pensar o mínimo possível para entender a lógica por trás dele. Isso é importantíssimo. E por que eu levei alguns anos para entender essa importância? Quando eu comecei a programar, eu escrevia um programa e escrevia de qualquer jeito e terminava, pensava, muitas vezes até falava para um amigo, mas está funcionando, por que eu preciso identar um código? Por que eu preciso deixar um padrão ali? Por que eu não posso chamar minha variável de X? Eu entendo, fui eu que fiz, eu sei o que está acontecendo. Até que eu comecei a dar manutenção em código-fonte antigo meu. Eu comecei a dar manutenção em programas que eu tinha feito há 2, 3, 4 anos atrás e comecei a ver a real importância de dar a manutenção. Eu já tinha esquecido a lógica, quando você programa hoje, daqui a 4 anos você vai ser outra pessoa na questão de lógica, você já vai ter amadurecido. Muita coisa que você fez no passado você vai considerar que você fez de uma maneira não otimizada, agora você pode fazer melhor. Então sua cabeça muda. Você olhar um código-fonte antigo seu vai ser muito diferente de você olhar um código-fonte atual. Então assim, ter um código-fonte bonito, bem organizado, vai propiciar uma manutenção muito mais fácil para você. Além do que, você vai poder passar o seu projeto para outras pessoas e trabalhar em colaboração, que é algo muito importante também. Então, se a gente for olhar aqui, eu vou dar esse exemplo com HTML, que não é exatamente uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação de texto. Que ela consiste do quê? Eu consigo marcar, que nem esse texto aqui, cadastre seus contatos, os dados dos seus contatos, né? Ele abre aqui com H1 a tag e eu fecho com /H1. Então isso aqui indica que esse texto recebe a marcação H1, certo? Então assim, eu preciso identificar onde eu abri, onde eu fechei e marcar o texto. Quando o meu código está muito bagunçado, esse caso aqui eu peguei um código-fonte arrumadinho e baguncei ele. Ele vai funcionar, normal. O HTML ele não se preocupa com indentação, com quebra de linha, ele não se preocupa com um monte de coisas, né? Mas só que para eu dar uma manutenção aqui eu teria muito trabalho. Olha só, identificar onde abriu, onde fechou. Esse caso está mais fácil, mas onde que eu fecho esse form? Tá fechando aqui, mas é esse form mesmo ou tem outros forms no meio? Eu teria muita dificuldade, por exemplo, eu estou fazendo aqui, eu fiz um input, olha que legal, esse input é do tipo texto, o name dele é T. O que é um T nesse contexto, né? Deixa eu olhar, na mesma linha eu tenho um telefone, então deve ser T de telefone, né? Esse input é I, name dele, mas aonde eu uso? Talvez seja idade. Então assim, eu preciso ficar caçando as coisas, olhando, tudo meio mal estruturado. Olha só, tipo, abri esse TR aqui, onde ele fecha? Ele fecha aqui? Beleza, então abri o TR aqui, ele fecha aqui. Não, sim, esse aqui é. Mas e esse aqui, então, tá fechando esse? Será? Então assim, a gente vê os TDs, abri um TD, fechei. Tem algumas dificuldades, né, para identificar isso. Então, se eu tiver que dar manutenção, isso é um código pequeno, poucas linhas, eu já estou tendo que procurar. Se eu tiver que dar manutenção num código grande, eu vou sofrer muito. Agora vamos olhar um código limpo aqui, mais bonitinho. Reparem, o head abriu aqui, olha esse body, onde ele fecha? Exatamente aqui. Reparem que a quantidade de espaços que ele tem em relação ao limite esquerdo aqui da minha tela é o mesmo. O form, ele está fechando aqui, está fechando qual form? Esse aqui, porque ele tem exatamente o mesmo tanto de espaço, certo? Então eu consigo ver onde abre e onde fecha. O meu H1 eu abri e fechei em uma linha. Aqui eu inicio a minha tabela, beleza. Abri TR e fechei TR. Cada TD que eu abro eu fecho após o seu uso. Então assim, eu fiz uma coisa que fica semântico para mim.
eu abri aquela linha, eu vou colocar cada coluna dentro da minha linha, vou dar um espaço entre uma linha e outra linha da minha tabela, então esse espaço aqui me ajuda a visualizar cada uma de uma maneira separada. Eu vejo onde eu abro as coisas, onde eu fecho, o nome da minha variável vai ser mais semântico, por exemplo, o meu input vai receber o name idade, porque ele se refere à idade. Então isso vai facilitar a leitura do meu código. Esse código em especial, eu acho que eu fiz ele em 2015, se eu não me engano, é um código já antigo, e hoje, 7 anos depois, eu consigo olhar ele e entender plenamente com facilidade. Mesmo sabendo que eu poderia melhorar muita coisa, eu entendo esse código e consigo fazer a manutenção. E qualquer pessoa que entenda o básico de HTML vai conseguir se localizar dentro desse código. Então, assim, é muito importante eu escrever um código fonte bonito, com uma estética legal, para que não só eu daqui a uns anos, mas qualquer pessoa consiga ler. E não só estar funcionando, tem que estar funcionando, tem que estar bem, eu tenho que poder dar uma manutenção nisso com facilidade no futuro. Então, era o conteúdo que eu queria falar hoje, a importância da estética de um código fonte para a sua manutenção e para as suas adaptações futuras.